Boa noite, pessoal. Hoje a gente está aqui numa apresentação do grupo do Revit Map. O apresentador é o Pablo Dantas. Ele vai falar sobre um plugin que ele criou, que é a Ascent Map, né? Isso mesmo. E que tem como propósito substituir o Microdesk aí, que quem faz projetos de hidráulica deve usar, que deixou de ser atualizado, né? Só vai até o Revit 25. Então, Pablo, é contigo. Tu define aí como que você quer, parte de perguntas e tudo, aí tu Aham, informa a galera, tá bom? beleza. Com relação às perguntas, pessoal, pode ficar bem à vontade, quiser parar em algum momento da apresentação, pode ficar bem tranquilo. Totalmente livre a respeito disso, pode parar a qualquer momento. É, Me apresentar aqui, acho que muita gente não me conhece, eu sou o Pablo Dantas, né? Eu sou engenheiro civil de formação e me tornei desenvolvedor por necessidade, né? À medida que a gente vai avançando ali no Revit, vai se dando conta de limitações que nossos processos de padronização acaba exigindo, e aí você vai pendendo cada vez mais para esse lado de criar automações, scripts e tudo mais. E em função disso, eu comecei a desenvolver algumas rotinas no Dynamo, desenvolver alguns softwares e acabei me tornando desenvolvedor full-time. E, e o Ascent Map, ele é um plugin. Hoje a gente tem apenas tem dois módulos, né? Que é o módulo que substitui o Microdesk, e o módulo não substitui, né? Dá um suporte que o Microdesk parou de oferecer, e um para o ProSheets, que ficou pago, então esses dois módulos são gratuitos. Está em fase de MVP ainda, né? Então a gente não tem tudo redondo 100%, mas já tem muitas funcionalidades e tudo mais, e mais coisas vão por vir. A nossa ideia é trazer um plugin de produtividade realmente para projetista Map. Eu sou projetista de instalações, né? Desde o início da minha carreira, passei um tempinho em obra e fiquei só em instalações depois de alguns meses. E, e percebi que algumas ferramentas, a maioria das ferramentas no mercado focam só na parte de dimensionamento, alguma coisa ou outra de modelagem, enumeração de pranchas, e tinha muitos gaps que eu sentia necessidade nos meus projetos, e eu resolvi atender essas demandas e trazer para vocês na forma dessa ferramenta. Então, hoje a gente atende uma parte mais geral, né, que é a parte de conexões com Ascent.map, e também a gente atende a parte de exportação de PDFs e DWG, foi um módulo que a gente acabou de lançar, estava em fase de teste, a galera testando lá na comunidade do Discord, mas agora a gente lançou a versão final. E eu estou aqui com o site aberto, então esse é o site que vocês podem baixar, o acento.web.br/landing, é o local que vocês conseguem ter acesso ao plugin. Deixa eu mandar aqui no chat para vocês, para quem não tiver ainda. Hoje ele é totalmente gratuito, então a gente tem dois módulos aqui, até inclusive vocês podem experimentar o plugin antes de usar, então, antes de baixar de fato, tem algumas funcionalidades que a gente trouxe aqui para a parte de apresentação, então vocês já podem experimentar. E a gente hoje tem esses dois módulos, mas pretendemos expandir para outras disciplinas, como elétrica e outros módulos também dentro da parte de hidráulica, que é a minha especialidade maior. Beleza? Acho que esse é o início, e a gente, fala da comunidade no Discord, a gente tem a comunidade no Discord onde o pessoal manda dúvida, manda sugestão, então se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma funcionalidade que a gente não tem ainda, podem ficar à vontade para entrar no Discord e mandar lá as suas sugestões ou dúvidas, que a gente possa ser que vire uma funcionalidade e a gente disponibilize de graça para vocês, beleza? E acho que a gente já pode ir para a parte do plugin. Então, o plugin tem essa carinha, é só baixar, instalar, criar uma conta. Então, vocês vêm aqui no perfil, faz o login, cria uma conta, pode criar uma conta com o Google mesmo, ou criar com e-mail. E, e aí vocês vão ter acesso a toda essa barra de comando, né? Então, nossos comandos, a ideia é focar bem com um único clique ou um único comando, vocês resolvam um trecho ou uma modelagem, porque muitas vezes a gente tem que usar vários cliques, né? Então a gente move a linha, depois conecta o tubo, e a ideia é que a gente
vai trazer comandos justamente para que com um único clique ali você consiga resolver um trecho. Eu quero criar um trecho de ventilação. Então, com um único comando, você cria aquele trecho de ventilação, você precisa ficar agrupando vários comandos para chegar no resultado que precisa. E hoje a gente traz as funcionalidades base do Microdesk que a gente que o pessoal estava acostumado a usar, e acabou que até o 25 a gente conseguia fazer uma gambiarrazinha para ele funcionar, né? Mas depois do 25 realmente parou de funcionar, e foi quando a gente teve a ideia de lançar o nosso plugin para dar suporte ao 26, as funcionalidades que não tinha no Microdesk. Então, a gente já tem os comandos de gerar tubulação, os comandos de conectar a base. A gente também implementou novos comandos, como esse trim ramal e t-connection, são comandos que não existem, e além de alinhar, que é o align branch do Microdesk, a gente tem um alinhar ramal, né? E a gente criou o trim ramal, que é o quê? Além de alinhar, vocês conseguem já criar o joelho ou ter no local, sem precisar dar dois comandos, né? Tem desconectar os elementos, a linha 3D, eu vou passar por cada um mostrando o que eles fazem, mas só para vocês terem uma visão geral, e tem os comandos de rotacionar também. E além desses, a gente tem um módulo novo, que é o Publish, que vocês conseguem exportar os seus DWG e PDF totalmente de graça, sem limitações. Então, é bem semelhante ao ProSheets ali. A gente tem uma outra melhoria, mas é muito do que o ProSheets trouxe, a gente usou como base. Só que eles ficaram pagos, né? Ficou com alguma limitação, a gente resolveu lançar também gratuito, para vocês terem uma alternativa para fazer no projeto. Então, vocês vão ver que é bem da necessidade dos projetistas, porque eu tinha essa necessidade, né, nos projetos, ainda faço projeto hoje em dia. Então, de acordo com o que vai surgindo aqui, as necessidades, as ferramentas vão parando de dar suporte e tudo mais, a gente vai trazendo uma alternativa aí, beleza? Então, começando aqui pelo primeiro comando, que é desse grupo aqui de criação, a gente tem o gerar tubulação, que é aquele comando que no Microdesk se chamava Bloom, né? Então, basicamente é para vocês gerarem tubulações em conexões livres, né? Uma coisa que a gente não tinha lá no Microdesk era controlar o tipo de tubulação que é criada, era meio que aleatório, né? Não tinha muita lógica para criar as tubulações. Aqui a gente trouxe algo bem refinado. Então, a gente replicou exatamente o comportamento do comando pipe no modo padrão. Então, se vocês criam um tubo, né, e ele vai ficando aqui no caching do Revit, e as configurações que a gente fez, e o próximo tubo que a gente cria, ele pega a mesma configuração. A partir do momento que você criou esse tubo aqui, o comando gerar tubulação no modo padrão, ele vai pegar esses mesmos dados para gerar seu tubo. Então, é como se você estivesse trabalhando com o comando pipe ainda. Então, aqui no modo padrão, ó, só clicar, ele vai gerar. Se eu criar aqui um tubo com ventilação, por exemplo, e vir aqui no modo padrão, deixa eu manter no modo padrão, ele vai criar como ventilação. Então, é bem semelhante ao que a gente está habituado de criar tubulações no próprio Revit nativo, né? E tem outros dois modos. O modo de conectado, então vocês clicam aqui, ele vai procurar dentro da conexão algum tubo que esteja conectado, para ele pegar todos os parâmetros e copiar ali, criar uma instância com exatamente o mesmo parâmetro, né? Então, por exemplo, aqui a gente estava com ventilação no modo padrão, né? Se eu criar aqui no Python, está uma ventilação, só que como aqui está marcado como um sistema sanitário, ele pegou dessa conexão e criou os outros dois tubos. E quando a gente ainda sobre o modo conectado, né, tem conexões que vai ser uma situação muito comum a gente ter esse caso aqui, né? A gente tem um tubo de ventilação e um tubo de esgoto e quer continuar ali o esgoto, né? Por exemplo, aqui. E aí, para ele decidir qual tubo ele cria, ele vai gerar uma janelinha para você e perguntar qual sistema você quer pegar. Se quer o sanitário de 100 milímetros ou quer ventilação, por exemplo. E a gente, nesse caso, a gente quer o sanitário, né? E aí ele cria para você com o sistema correto ou material, se estiver trabalhando com materiais diferentes. E o mesmo vale para a cruzeta, né? Foi no modo padrão. Ele criaria, por exemplo, aqui, dois de ventilação. E também a gente tem um modo personalizado, que aí vocês podem personalizar tudo. Pode personalizar o sistema, o tipo de tubo, o diâmetro e também o comprimento, caso vocês estejam trabalhando em um pavimento, por exemplo, já tem um comprimento fixo e quer gerar, porque a gente consegue gerar tubulação a partir de outro tubo também. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele gera no tubo. E aí vocês conseguem, por exemplo, modelar prumadas, né? Quando a gente secciona ali nos pavimentos, daria para essa finalidade também. Então, só para personalizar aqui para vocês verem em ação.
A gente pode botar aqui uma série reforçada, um diâmetro de 75, por exemplo, e um comprimento aqui de 200 centímetros. E ele criaria para a gente. Se o template estiver configurado, ele vai botar a conexão no lugar correto, né? Basta vocês tirarem a conexão e ficaria conectado perfeitamente. Como eu botei reforçada, né? Ele criou com uma redução excêntrica de série reforçada, mas aqui o sistema que a gente está trabalhando é série normal. Então, esse é o comando de gerar tubulação. É muito útil para quando a gente tem um trecho de conexão e quer continuar a modelagem dali, né? Para não ficar principalmente no 3D, né? A gente não consegue gerar a tubulação direito. Então, a ideia é que vocês consigam modelar tanto na planta baixa quanto no 3D. Então, vocês precisam conectar com um trecho que está adiante ali, você já gera a tubulação e aí continua sua modelagem. Beleza? Alguma dúvida a respeito disso? Alguém quer comentar algo? Pode ficar à vontade. Vou dar 5 segundos, se ninguém se pronunciar, eu passo para o próximo. Beleza? Então, acho que ficou bem explicado. Vamos lá para o próximo. E o próximo a gente pode falar aqui da guia agora de alinhar, e depois a gente volta para conectar, porque na guia de conexão a gente usa muito desses comandos de alinhar, muitos conceitos, né? Então, eu vou passar por ela primeiro e depois a gente vai para a parte de conexão de tubos. Beleza? Então, para que essa guia alinhar? É que para no 3D você consiga aliar de forma eficiente as tubulações de vocês. Então, por exemplo, se eu tiver essa tubulação aqui, esse ramal que está desalinhado, se a gente está no 3D, ou até em planta baixa mesmo, e quer criar essa conexão, teria que vir aqui, copiar qualquer elevação intermediária e colocar no local, ou então, de repente, mudar a posição da vista e procurar uma referência. Então, nessa situação que é muito comum, a gente tem uma linha ramal, que vocês podem simplesmente clicar num tubo de referência e depois no outro que quer mover, e ele move para a posição correta, e aqui vocês podem criar a partir da conexão. Então, pode criar um T usando o aparar extender elemento único, né, que é esse comando aqui, ó. Vocês podem criar o T de vocês, ou vocês podem dar um trim, né, um aparar extender normal, e aí cria o joelho. Isso aqui seria o alinha ramal. Então, ele serve tanto na horizontal quanto na vertical. Deixa eu criar um tubo aqui na vertical, por exemplo. E para o ponto zero. E aí a gente pode ter essa situação aqui, está um pouquinho desalinhado, vocês querem alinhar esses dois trechos, tanto na planta baixa quanto no 3D vai funcionar. Só vem aqui, alinhar ramal, e ele vai alinhar. Esse alinhar ramal, ele sempre vai em um único eixo. Então, ou ele vai mover no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z. Então, ele vai movimentar o tubo nesse sentido, para que ele coincida a linha central dos dois elementos, né? Então, vai ser sempre assim. Se a diferença for na altura, ele vai elevar até chegar na altura correta. Se for no eixo horizontal, né, a gente tiver um tubo vertical, ele vai pegar um dos dois eixos e mover para que coincida. Beleza? E aí a gente tem uma linha 3D que ele pega os conectores mais próximos e vai alinhar, deixar exatamente alinhados os dois conectores. Então, ele vai rotacionar, fazer o que for preciso para deixar esses tubos alinhados os dois conectores. Então, por exemplo, aqui, ó, ele traz para a vertical. A ideia desse comando é que vocês consigam utilizar, por exemplo, ou nessa situação, né, que vocês têm copiou ali no tubo rápido e quer alinhar para continuar, ou então, acontece muito quando a gente está trabalhando com prumada, ela fica um pouquinho desalinhada, fica com essa porcentagem aqui estranha, e aí a gente não consegue alinhar de uma forma correta, então vocês estão trabalhando, estão movendo ali na planta e fica um pouquinho desalinhado. Tá deixando eu morrer aqui. E aí vocês conseguem alinhar aqui no 3D para ficar exatamente igual, e vocês conseguem conectar os trechos ou manter assim, né? E aí, esse foi o alinhar 3D, e aí a gente tem um alinhar ramal com inclinação, que, além de alinhar o ramal, ele vai herdar a inclinação do tubo de referência. Então, a gente pode botar aqui a inclinação de 5%. E aí, quando vocês usarem o alinhar ramal com inclinação, ele vai herdar a inclinação para vocês continuarem o trecho. E aí, já economiza mais um clique, né? Então, ele estava com 0%, né? Estava com 0%, e aí a gente usa o comando, ele vai ficar com 5%, e aí a gente pode conectar da melhor forma.
E se vocês derem conta, às vezes vai ver que tem bem um passo a passo de como é feito. Então, aqui, ó, primeiro ele inclina o tubo, depois ele alinha o ramal como foi feito, como era o outro comando base, né? Então, é um passo a passo ali que ele vai seguir. Se vocês tiverem alguma dúvida de como é feito, vocês dando um Ctrl Z dá para ver exatamente como foi feito. Então, esses são os 3 comandos do grupo alinhar. Então, o único que difere ali do microdesk é esse alinhar ramal com inclinação. Os outros 2 a gente usou como base realmente a funcionalidade ali do microdesk, que vocês já estão habituados, quem já usava, né? Vou dar mais 5 segundos para a dúvida. Se ninguém se pronunciar, eu continuo para o próximo grupo, que é o de conectar. Beleza? Espero que ninguém esteja ficando com dúvida aí e receoso de perguntar. Vamos lá para o próximo. E a gente entra na parte de conectar elementos, que é a base do dia a dia da gente, né? Então, a gente está conectando conexões e tubulações o dia inteiro, e é aqui que vocês realmente recomendo que vocês usem atalhos, né, nesses comandos, que aí fica mais fácil de acessar, em vez de ficar clicando e tudo mais. E o conectar elemento, ele é o move connect do microdesk. Basicamente a mesma coisa. Então, ele vai pegar e mover um tubo vai aproximar os 2 conectores mais próximos, né? E vai realizar a conexão lógica do resto. Então, se a gente usa aqui conectar elementos nessa tubulação, ele vai mover. Se você der um tab, você vai ver que eles estão conectados, né? Estão vinculados. Ele não consegue fazer rotações no tubo. Então, se, por exemplo, a gente conectou aqui, e a gente quer conectar esse tubo nesse outro conector, né? Que está sobrando. Você usar o conectar elementos, ele não vai funcionar. Vai dar um erro, vai dizer, ó, estão desalinhados. Se você quiser alinhar esses conectores, use o conectar alinhado. Ele realmente serve só para os conectores que já estão alinhados. Por quê? A ideia é que vocês usem isso aqui sem perder, principalmente a inclinação. Então, por exemplo, a gente pode ter um caso que é muito comum, né? A gente tem um tubo aqui de 50, uma redução, e aí eu vou usar o conectar e alinhar aqui para ele colocar no lugar correto. E aí aqui a gente vai ter uma inclinação diferente, por exemplo, de 2%. Aqui está vindo com 1% e aqui tem 2%. E aí a gente não quer perder essa inclinação de 2% ao conectar aqui, ao ligar nessa conexão. Então aí vocês usam o conectar elementos, que ele vai manter a inclinação do tubo. Isso é interessante para a caixa sinfonada também, que a conexão ela fica a 2%, e a caixa sinfonada ela sempre vai estar reta, né? Ela não vai ter ela não vai inclinar 2% também, porque aqui, ó, por exemplo, se a gente usar o conectar e alinhar, como essa conexão ela está com 0%, quando a gente criou, ele vai ficar com 0% também. Então, a gente já viu o conectar elementos e o conectar e alinhar é basicamente a mesma coisa, só que aí ele alinha 100%. Então, vocês já têm uma noção, porque eu usei ali, né? Mas se vocês estiverem aqui com os conectores alinhados, ele vai alinhar 100%, em todos os sentidos. Tanto ele vai fazer a rotação no plano X, Y, né? Quanto no YZ também, que é o caso da inclinação. Então, se a gente tiver uma inclinação diferente aqui, como é o caso desse 2%, ele vai colocar na mesma inclinação. E também vai rotacionar o elemento e mover, e aí está tudo conectado. Beleza? Então, esses são os comandos básicos que vocês vão usar frequentemente. Aí a gente tem o comando de desconectar, e aí sem perder e movimentar o tubo, né? Que normalmente quando a gente quer desconectar uma tubulação da outra, ou a gente vai dar uma puxadinha aqui, ou a gente vai deletar o tubo, ou dar um SL e deletar outro pedaço. O problema que eu acho que todo mundo já passou por isso é que se você faz essa leve puxadinha aqui, tem um monte de modelagem para cá, muitas vezes muda a posição, perde a inclinação, acontece um monte de problema, às vezes até dá erro. Então, o desconectar elemento é justamente para vocês conseguirem realizar essa desconexão lógica sem perder a posição do elemento. Então, ó, desconectou aqui, agora ele está desconectado e você não perde a posição do elemento. E aí vocês podem trocar material, fazer alguma coisa que vocês queiram aqui, ou até movimentar para outro canto, né? Sem realizar essa puxadinha aqui, que normalmente o Revit tenta fazer a conexão automática, resolver as voltas e acaba bugando. Então, desconectar elemento não tem muito o que explicar, é realmente só isso. Clica na primeira conexão e na segunda ele vai desconectar as duas, e aí vocês continuam.
E a gente entra para o Twin Ramal e o T-Connection. Eles servem justamente para... Ele vai ser um mover e alinhar com... Vai ser um alinhar ramal, e aí no final ele vai fazer uma conexão, vai criar conexão no local. Então, se a gente tem um... Opa, pode falar isso. Oi, Pablo, tudo bem? Opa, tudo bem. Então, eu tenho uma dúvida sobre desconectar lá. Ele consegue desconectar e eliminar o sistema também? Não, ele não elimina o sistema. A gente ainda não tem o comando de eliminar sistema, mas está no roadmap para na próxima atualização a gente colocar esse comando de deletar sistema. Ele só desconecta mesmo, Ah, beleza. beleza? Mas nas próximas semanas aí a gente já vai ter esse de deletar sistema também. Eu não sabia que o pessoal usava muito e muita gente me pediu, aí eu botei aqui para adicionar. A gente usa muito, né? Às vezes quer mudar de sistema e desconecta, e Aham, parece que quando a gente usa lá o deletar sistema, a gente não consegue botar outro sistema, né? Fica só aham, e é difícil. Mas beleza. show. Mais alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida aí, pode ficar à vontade. Então, vamos para a parte de stream ramal, que é basicamente a gente dá um alinhar ramal e usa um trim do Revit, como se fosse uma parada estender, né? Então, aí ele vai criar conexão. Então, por exemplo, nessa tubulação aqui, a gente poderia vir aqui, trim ramal, clicar no primeiro elemento, vai ficar fixo, e aí a gente clica em uma das extremidades, que é a extremidade que vai ser mantida. Que nem o trim ramal do Revit mesmo. Então, ó, se a gente clica desse lado, ele mantém o lado direito. Se a gente clica desse outro lado, ele mantém o lado esquerdo, beleza? Então, vocês verem que já economizou mais um clique. Então, em vez de alinhar e dar TR, vocês têm um comando só para isso agora. Vocês podem adicionar um atalho e ele já vai colocar na posição correta, beleza? E aí, se vocês perceberam, a gente tem também com inclinação, né? Então, você já tem um trecho aqui de 2%, e vocês querem conectar e deixar já com inclinação de 2% também, aqui está com 5, por exemplo, e a gente dá um trim ramal com inclinação, ele vai mudar aqui a inclinação para 2%. Então, menos um passo. Né? Você tem um comando já que executa 3 ou 4 comandos que o Revit nativo oferece. E o mesmo vale para o T-Connection, exatamente igual. A diferença é que ele vai criar um T na posição. Então, pode clicar em qualquer lado agora. Opa, deu algum erro. Vamos ver aqui o problema que deu. Vou movimentar aqui. Às vezes, quando uso os dois encadeados assim, ele dá esse problema. E aí ele cria a conexão de T, ele vai mover e alinhar, dar um alinhar ramal e depois do comando de para estender elemento único. Então, tem aqui exatamente o passo a passo que ele faz. Se vocês usarem o comando com porcentagem, por exemplo, aqui tiver 0%, né? E a gente usar com inclinação, ele pega os 2% do elemento de referência. Ah, sim, uma coisa que eu não falei é que o mover e conectar, ele funciona entre conexões também. Não sei se ficou claro, mas, por exemplo, se a gente tivesse esse caso aqui, né? A gente pode usar tanto o conectar e alinhar, tira aqui a luva, essa conexão. O meu é 1, 2, o atalho. Aí, ó, ele já conecta. E também o conectar elementos, na talha 1, ele também conecta. Esqueci de falar isso, beleza? E a gente já falou dos comandos de alinhar e de conectar, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, vou dar mais 5 segundos antes de continuar para o próximo grupo, que é o grupo de rotação. Beleza? Então, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Vamos para o próximo. Esse é o mais simples de entender. Então, ele vai pegar uma conexão e ele vai rotacionar em torno de um eixo. Então, a conexão ela tem que ter pelo menos um tubo conectado para ele conseguir pegar um eixo de referência. Porque, ao contrário do Revit, que ele consegue definir os eixos por si só, né? Então, tem várias bolinhas e a gente pode ir clicando. Aqui a gente tem que ter pelo menos um tubo conectado para ele usar como referência. Então, nesse caso aqui não vai dar para rotacionar, né? Não tem nem como, mas seria assim. Aí a gente consegue rotacionar em torno desse tubo e se tiver
Vamos usar aqui só para vocês verem em ação. Por exemplo, eu consigo rotacionar 90 graus, que é o padrão do Revit, mas o mais interessante é rotacionar nos outros ângulos que o Revit não oferece, né? Por exemplo, de 45 graus. E também isso aqui dá para vocês adicionarem atalho, né? Então dá para usar 45 graus. E se vocês quiserem inverter a posição, dá para usar os 180 graus também, que ele funciona. E se tiver alinhado nesse sentido, a gente pode rotacionar também 45 a 180 e assim vai, beleza? E além dos ângulos rápidos, a gente tem esse rotacionar conexões, que ele serve para vocês usarem ou o comando na sua versão negativa, né? Porque ali ele sempre vai, na regra da mão direita, ele sempre vai para o lado positivo. Vocês conseguem rotacionar também no negativo. Então, clicou lá e usou menos 45, ele cria nesse sentido, né? Porque usando o 45, ele vem para cima. E também vocês conseguem passar a gente tentou colocar todos os ângulos padrões de mercado mais comum ali, mas se vocês quiserem realizar uma conexão muito específica, né, que, por exemplo, já vem direto sem usar um joelho de 45 graus, muita gente consegue fazer isso, aí vocês podem passar o ângulo que você quiser. Então, 30,6 graus, vocês conseguem passar aqui, ele vai rotacionar 30,6 graus na conexão, beleza? E uma coisa que vocês todo mundo percebeu é que se vocês selecionarem um tubo ou uma conexão, os comandos do Ascent vai aparecer aqui para vocês. Então, vocês podem tanto gerar tubulação, e aí, aqui vai ser sempre no modo automático, porque a gente não consegue implementar aquela tabzinha para vocês escolherem os modos e tudo mais, então vai ser o tubo que a gente tiver criado por último e tiver no proxy do Revit, né? Então, se está aqui o tubo de ventilação, ele vai gerar um tubo de ventilação para vocês. Ele vai sempre funcionar no modo padrão aqui, e os comandos de rotação também vão funcionar quando a gente seleciona. Então, rotacionar 45, a 90, a 180, rotacionar conexões, também funciona. Beleza? E na guia modificar eles aparecem também. Se vocês estiverem com a guia modificar aberta, eles vão aparecer aqui também para vocês. Beleza? E aí, alguém tem alguma dúvida? Vou dar mais 5 segundos, e aí a gente fecha o módulo de Ascent Map, né? A gente vai para um módulo Publish, que é a parte de exportar PDF, DWG e tudo mais. Pode falar, Lucas. E aí, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, tá te ouvindo? Não é muito uma dúvida, não. Só queria falar mesmo que, principalmente esse comando aí de rotacionar com ângulo personalizado, principalmente quando você vai inclinar uma junção para colocar uma ventilação inclinada com a junção, meu irmão, o trabalho da desgrama, viu? Pois é. 2,5 não encaixa, 45 não encaixa. Por isso que eu botei personalizar, justamente para esses casos aí que a gente já quer chegar direto. E aí... Esses níveis de diferença que você implementou aí, cara, o Bloom mesmo, para mim, era uma dificuldade que eu tinha naquele negócio. Uma raiva que eu tinha daquele Bloom. Desgraça, o cara criar uma ventilação, postar uma ventilação. Sim. Pô, velho, parabéns, viu? Parabéns. Tá show demais, viu? Tá show demais, parabéns. Muito obrigado. E como eu falei, eu sou projetista também, né? Então, além de usuário do plugin, desenvolvedor, eu trabalho o dia todo com plugin. Aí eu vejo, pô, isso aqui não tá legal, não quero ficar trabalhando assim. E infelizmente, a gente não tinha acesso à equipe lá de desenvolver o Microdesk, essas outras ferramentas. Eu já mandei vários e-mails para ele, eu não queria desenvolver isso não, mas os caras me obrigaram, porque eu realmente usava todo dia e acabava gerando muita dor de cabeça aí quando migrou para o 26 e não tem mais suporte, aí realmente eu tive que partir para disponibilizar algo para a gente, né? Exatamente, pode ter certeza, eu vou começar a usar agora e vou encher seu saco. Toda vez que eu ver alguma coisa, pai, tá faltando isso aqui, viu? Pode ficar à vontade. Por exemplo, o Bloom foi um comando que eu não, como eu tinha essa dificuldade também, como você, eu não tinha colocado na primeira versão do plugin. Aí um dos usuários chegou para mim, pô, o comando Bloom não tem. Eu disse, pô, mas o Bloom não é legal de botar, que não funciona direito. Aí eu fui atrás, aí eu achei uns russos que conseguiram implementar essa barra de opções aqui com WPF no Revit, aí eu criei o comando, porque sem isso, para mim, não fazia sentido. Se eu não pudesse selecionar, né, o modo que a gente quer trabalhar, escolher certinho os tubos, para mim não fazia tanto sentido. Aí eu fui atrás de uns repositórios, achei uns russos lá que tinha feito, pô, aqui agora vai. Aí deu certo. Ô, Pablo. Opa, pode falar. Uma vez eu tive que fazer uma modelagem de tubulação de infraestrutura, né? E aí era tubulação de concreto, né?
E aí eu tinha que pôr pedaços de tubo e cada segmento, conforme quanto de comprimento ali, aí eu tinha que pôr, sei lá, 1 grau, 2 graus para esquerda e 1 grau ou meio grau para baixo ou para cima, sabe? Para ficar Entendi. acertando as declividade para acompanhar a topografia. Você Aham. tem alguma coisa que ajude nisso aí? Ou teria que fazer desse jeito que você vai mudando os ângulos, vai fazendo as conexões, é isso? Aham. A gente não tem ainda, mas o senhor acabou de me dar uma ideia de para colocar justamente aqui no comando de gerar tubulação, a gente colocar tanto graus no sentido no eixo XY quanto no eixo Z, né? Porque daí a pessoa Isso, já cria. ajudaria bastante, né? Vou colocar. E eventualmente, porque assim, nessa diferença de 1 grau, 2 graus, não dá para pôr curva, né? Aham, sim, Então, sim. normalmente o que eu fazia? Eu botava uma união e na união eu fazia a Mas, curva, entendeu? entendi, sim, perfeito. Porque aí Não vou ele adicionar. tinha tolerância lá de 1, 2 graus, né, na Aham, conexão, sim. e aí ele permite. Que isso Isso. aí, para quem faz projeto de infra, né, Aham, seria uma opção para o Civil 3D, né, fazendo sim, ele. perfeito. É tanto que aqui no Revit ele nem deixa fazer, né? Entre dois tubos, teria que ter uma Não, conexão. não, exatamente. Você tem que pôr Só uma que se. união e aí depois ajeitar o ângulo da segunda parte, né? Só que se a gente fizer isso aqui, ele vai, né? Com o Move Connect, né? Se a gente dar um Move Connect, Ah, ele olha consegue. lá, aí é legal, aí é legal. E aí eu já vou colocar isso no comando de gerar tubulação, porque aí você já consegue gerar os trechos corretos, né? Então você vem aqui, ó, em gerar Olha, tubulação. uma coisa que você pode pensar, que aí ajudaria muito a galera de infra, é acompanhar a superfície. Então, por Sim, exemplo, sim, de entre 50 e 60 centímetros abaixo da superfície, você traça, tudo faz perfeito. uma spline, né? Aham. E Sim, sim, aí perfeito. vai traçando uma tubulação por ali. Pô, meu, se você fizer isso aí, vai ser um paraíso para muita gente. É bom, vou adicionar aqui, com certeza a gente vai colocar. Legal, valeu. Só me dá um segundo para anotar que eu sou esquecido. Muito bom. Certeza, eu vou adicionar aqui no roadmap e não prometo para as próximas semanas, mas muito provavelmente a gente vai ter essas outras duas funcionalidades, porque realmente é muito útil. Essa parte da gente já gerar um tubo com os desvios corretos, achei muito legal isso, e a parte de acompanhar a superfície. Eu já trabalhei em rotina no Dynamo que faz isso, porque o cara realmente que era de infra, a gente fez uma rotina no Dynamo que faz exatamente isso. E aí eu vou dar uma conversada com ele para ver se ele deixa eu adicionar no plugin e aí vai ser de graça aí para vocês. E sabe Beleza? outra coisa que é legal esse tipo de sistema? Para projeto de irrigação. Aham, sim. Sim, sim, exatamente. E até para projeto de abastecimento, né? Que a gente tem uma altura fixa ali, vai acompanhando o terreno. Show de bola. Então, acho que todo mundo já. E quem tiver sugestões como essa, como eu falei, eu vou adicionando no plugin que a galera vai pedindo, que às vezes eu me faço um roadmap, mas vejo que tem coisas que é muito mais interessante. Então, quem tiver sugestões pode mandar na comunidade lá do Discord ou no Instagram, pode ficar bem à vontade para mandar suas sugestões, que a gente escuta muito o que vocês falam e o que vocês precisam realmente. Porque normalmente vocês precisam é o que eu preciso, então, como eu faço projeto o dia inteiro, Eu já disse, vou usar ele sempre e vai encher seu saco. pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Show de bola. E aí a gente tem a parte que não é para modelagem, né? A parte do publish é para vocês gerarem os entregáveis de você. Então, tem um plugin que é um plugin muito bom, o ProSheets. Eles não tinham o que reclamar. Eu usava ele frequentemente, só que ele ficou pago, né? Ele ficou com um limite de 150 pranchas. E aí, quando eu peguei um projeto que eu tinha que exportar 30 pranchas, e aí os caras revisavam no mesmo dia e mandavam para mim para eu alterar uma coisa ou outra, eu tenho que reexportar essas 30 pranchas de novo. Aí eu realmente precisava de uma alternativa que eu tivesse mais flexibilidade. E aí foi que eu criei esse comando aqui, publicar, que é o nosso módulo publish. Por que eu estou falando que são módulos separados aqui? No futuro, quando a gente tiver mais comando, a gente vai ter abas diferentes para cada um. Então, vai surgir uma aba Accent.map, Accent.publish, para segmentar essas etapas de projeto ou disciplinas. E aí, aqui funciona, é um exportador de PDF DWG. Então, vocês vão poder selecionar as pranchas de vocês. Se eu abrir um projeto aqui que tenha pranchas, esse daqui eu uso para testar. Vamos abrir esse aqui da resistência. Eu uso para testar os comandos de conectar.
Vamos abrir esse aqui para a gente olhar a parte de exportação de entregáveis. Então, já de cara aqui, vocês têm a gente tem aí 4 etapas, né, nesse comando. A gente tem a seleção de folhas, os formatos dos arquivos, que também vem as configurações, a nomenclatura, se vocês quiserem adicionar uma nomenclatura padrão, então construir um padrão de nomenclatura com os parâmetros das folhas e das vistas. Uma coisa que eu vou adicionar aqui, eu não tinha pensado quando estava fazendo, é adicionar também os parâmetros de projeto, né? Então aqui, para vocês conseguirem pegar e compor a nomenclatura de vocês usando os parâmetros de projeto também. Então, eu vou adicionar isso já, daqui para amanhã eu já adiciono. E aí, aqui, como funciona? Primeiro, a seleção de pranchas. Uma coisa que a gente melhorou é a forma de agrupar as pranchas, porque assim, a gente olha as pranchas únicas, muitas vezes a gente não quer exportar. Muitos clientes que eu trabalhei, eles têm, o template deles tem vários níveis, né? E aí tem prancha de uma etapa, prancha de outra etapa, eles vão acumulando tudo ali em um único modelo. E aí fica muito ruim de você achar qual a prancha exata que você quer exportar. E aí a gente tem várias formas de agrupar essas pranchas. Então, vocês podem usar um parâmetro da prancha para agrupar. Então, vocês podem vir aqui e criar personalizado. Então, eu quero o número da folha. Ou então, pegar um exemplo mais real aqui. Vamos pegar pelo menos a revisão atual. Então, pronto. E aí ele vai agrupar. Todas as revisões, se for do número 1, ele vai trazer aqui para vocês. E o que não tiver revisão, ele vai botar em uma guia sem valor. Quer falar, Fábio? E dá para usar o Sheet Collection? Sheet Collection. Traduz coleção de folhas. No 25 tem, no 26 também tem. Você Eu pode acho agrupar as folhas. Na verdade é um parâmetro com informação, mas você pode criar grupos de pranchas dentro de uma coleção. E o que é legal de você usar a coleção é que em outra coleção você pode ter os mesmos números. Entendi. Não, a gente ainda não adicionou eu nem sabia que existia essa funcionalidade na real, mas eu vou dar uma olhada e vou Então dá uma olhada, fazer. interessante. Tá? Uma coisa que a gente trouxe foi, por exemplo, a gente tem esse botão Project Browser, que ele replica exatamente como está organizado o seu navegador de projeto, né? Então, se tem aqui entrega de projeto e marketing na divisão, ele vai replicar esse agrupamento para você. Então, por exemplo, aqui ele replica a parte de entrega de projetos e a parte de marketing ele replica exatamente a organização do seu navegador de projeto. Então, se tiver mais valores, subvalores e tudo mais, ele vai agrupar para vocês. Então, esse é o Project Browser. Aqui vocês conseguem limpar o grupo e aqui vocês conseguem usar qualquer parâmetro para definir o agrupamento que vocês precisam, né? E o Sheet Collection a gente ainda não tem, mas com certeza vai ser uma das coisas que eu vou ver para adicionar. E aí, aqui a gente seleciona as folhas que a gente quer, né? Então, por exemplo, aqui vou agrupar pelo meu Project Browser, e aí eu quero só as pranchas de entrega, eu seleciono aqui e vou para o próximo. O próximo seria a parte de formatos, onde a gente consegue configurar o DWG e o PDF. Eu não vou entrar muito em o que cada uma dessas configurações faz, que são as configurações padrões realmente do Revit. Então, seja por um DWG ou um PDF pelo Revit ou pelo ProSheets, é exatamente a mesma coisa. Usar a mesma API, vai ter as mesmas funcionalidades. Mas eu estou produzindo uma documentação em texto, que eu vou disponibilizar no site, e aí vai entrar em cada uma delas e mostrar a diferença de um CAD exportado com força rasterização ligada e um PDF exportado com força rasterização e um PDF sem essa configuração, para vocês entenderem o que muda na prática dos seus projetos ali, beleza? Agora eu vou dar uma passada aqui por cima só para vocês verem. Então, a gente pode já criar os PDFs em um único arquivo, a gente usa isso, né? Então, todas as pranchas em um único PDF. Aqui, a força rasterização é que ele vai criar um PDF como se fosse uma imagem, não vai criar tudo vetorizado, e aí o PDF consegue ser muito mais rápido. Eu vou deixar aqui o força rasterização ligado, depois a gente desliga e exporta outra prancha. Eu não vou selecionar todas não, para não demorar muito. Vou selecionar aqui apenas uma. E acho que aqui a gente também pode escolher a escala, a qualidade de exportação, né? Então a gente pode botar aqui na máxima e na apresentação, para ficar com a melhor escala aqui para rasterização. É que tem algumas coisas de vocês ocultarem elementos automaticamente, né? Limites das vistas, plano de referência, essas coisas.
tem essas opções. Aqui tem o formato do papel, que vocês podem selecionar se quer um formato fixo. Todas as pranchas de vocês é A1, vocês podem vir aqui selecionar, ele pode deixar detectar automaticamente que ele vai pegar de acordo com a dimensão da família de imagem carimbo. E aí vocês podem também ajustar o zoom da prancha, se quiser mudar a escala ou alguma coisa assim. E o posicionamento do papel é interessante, que ele só desbloqueia se você seleciona um formato de papel específico, aí você pode dar um offset. Aí vai dar a configuração de cada um, né? Aí vocês podem dar um offset ali para fazer algum ajuste fino, beleza? Então, vou deixar aqui ó, nesse setup. E o DWG é a mesma coisa. Todas as configurações, os mapeamentos de layers, os tipos de sólidos para serem exportados e tudo mais, sistema de unidades, a versão do CAD, tudo aqui vocês têm. A parte de colorização também, se quer a colorização real do Revit, usar as cores indexadas do CAD, que é aquele padrãozinho de cores que eles têm ali, que são aquelas 200 e poucas cores. E se querem usar coordenadas compartilhadas, também tem suporte, beleza? E aí eu vou deixar tudo assim e dar um continuar. E aí a gente vem para a parte de nomenclatura. Então, selecionei os dois formatos aqui, uma única prancha, e vamos aqui para a parte de nomenclatura. Nomenclatura, ele vem com a nomenclatura padrão, né, que é a partir de número da folha e nome da folha. Então, vocês... Opa, pode falar, José. Sobre a parte ali do DWG, eu consigo puxar aquele perfil que eu crio lá nas configurações do DWG? Consegue. Você vem aqui em personalizado, e aí... Acabando de descobrir um bug. Era para aparecer uma caixinha para você selecionar o perfil que você quer. Eu vou arrumar isso aqui, mas dá para puxar de lá. Tem algum bugzinho aqui. Aí você vai selecionar o personalizado, aí você pega o perfil que você já tenha criado, ou importa de um arquivo. Não está aparecendo aqui por algum motivo. Beleza? Beleza. Aí a gente vem aqui para a parte de nomenclatura, e aqui vocês podem montar o padrão de nomenclatura de vocês, né? Então, aqui pelo símbolozinho, esse símbolo aqui de imagem, não sei se está dando muito para ver. Então, o símbolo dessa vistazinha aqui, ele é os parâmetros que vêm da vista, e esse símbolozinho retorcidinho aqui é os parâmetros que vêm da folha. Então, às vezes pode ter o mesmo nome, né? Então, aqui tem os padrões de vista e folha, e eu vou também adicionar os parâmetros de projeto. Então, vocês podem pegar qualquer parâmetro da sua vista ou da sua folha e adicionar nos tokens aqui do lado, no padrão de nomenclatura, com o separador que vocês quiserem. Então, por exemplo, aqui está o número da folha e o nome da folha, a gente pode adicionar, por exemplo, a revisão. Então, vou botar aqui a revisão atual. Vocês podem tanto arrastar para colocar na posição correta, quanto vocês podem clicar aqui no mais e mover assim, ou puxando, também funciona. E aqui a gente tem os separadores, a gente tem os botões separadores rápidos, né? Então, separadores padrões, ponto, underscore, e hífen e espaço, a gente já deixou aqui por padrão. E vocês podem botar um separador personalizado, então vocês podem botar, por exemplo, R, botar um hífen, R. E aí, vocês podem fazer isso também, que ele já vai criar. Caso não tenha configurado, né, na parte da revisão, você consegue ajustar aqui e criar um separador personalizado, beleza? E aqui é bem fácil de montar, é basicamente isso. Aqui vocês vão ter um preview. Vocês podem também limpar todo o padrão de nomenclatura e criar um novo. Vocês podem pedir um exemplo para ele, que ele vai criar nesse padrão, com underscore, por exemplo. Aqui eu vou tirar e vou botar o R tracinho. E aqui eu vou botar um hífen normal, só para a gente ficar mais fácil de ver na hora de exportar. E aqui ele já dá um exemplo de como ficaria nossa vista. Beleza? Então, aqui uma coisa que eu não esqueci de falar é que vocês podem filtrar tanto pelos parâmetros de carimbo, né, da família da folha que vocês estão usando na sua prancha, quanto pela vista, né? Então, vocês clicam aqui em View. Opa, tá dando algum problema que não filtrou. Mais um problema que a gente descobriu, sempre na apresentação, né? Normal. E dá para salvar essa configuração do padrão de nomenclatura? Dá sim. Eu ia deixar para o final, mas a gente tem essa parte aqui de perfil, que a gente salva os padrões. E aqui uma coisa interessante é que ele não fica salvo na sua máquina.
ele fica salvo na sua conta. Então, se você logar em outro computador, você consegue usar os mesmos padrões que você já criou. Tá, mas eu consigo mandar para outra pessoa? Você consegue clicar aqui em... Vou botar aqui um perfil. Vou botar aqui o Ascent padrão, por exemplo. Você vê que ele mudou ali já os padrões que a gente tinha, né? Ele vai mudar tanto os padrões de nomenclatura quanto as configurações. Então, você vê ó, que aqui está marcado combinar em um PDF único, faça a rasterização. E aí você consegue clicar aqui em exportar, ele vai criar um arquivo .json, que você consegue mandar para quem você quiser, e aí a pessoa só vai vir aqui e importar. Legal. Tá. Por enquanto, a gente não tem uma funcionalidade de você, por exemplo, botar um e-mail e já aparecer no e-mail de organização, mas é uma coisa das coisas que a gente quer fazer, tanto para vocês conseguirem compartilhar padrões de configuração, quanto no módulo de famílias que a gente vai lançar, para vocês organizarem o banco de família de vocês. Vai ter tanto a funcionalidade de vocês uparem suas próprias famílias no banco de famílias e organizar para conseguir importar mais rápido no projeto, quanto compartilhar com pessoas da própria organização. Então, são coisas que a gente está trabalhando para ficar mais fácil ainda de vocês compartilharem informação e padrões de projetos e tudo mais. Legal, legal. Isso. Aí, um pouquinho mais para frente, a gente vai lançar. Depois que a gente tem um próximo lançamento, vai ser a parte de detalhamento. A gente vai lançar tanto um módulo gratuito quanto o módulo Pro, que a ideia é vocês conseguirem criar detalhes ampliados sem com um único clique. Então, criar a planta baixa ampliada, criar o isométrico na posição correta e criar o corte de um ambiente, de um banheiro, por exemplo, já com as tags e cotas num padrão correto, e aí e já adicionar na folha que vocês querem com um único clique, sabe? Então, a gente está trabalhando nessas funcionalidades e aí vai disponibilizar para vocês. E aí depois eu vou partir para essa parte de família, para a gente ter um lugar para gerenciar e hospedar as famílias. Tanto vai ter famílias públicas, que a gente vai disponibilizar, uma biblioteca própria também, e as famílias de vocês vão poder subir para o plugin e poderem usar e compartilhar com o pessoal da empresa de vocês. E aí vocês têm uma forma organizada de manter suas famílias, em vez de usar aquela pasta. Pode continuar com a pasta padrão, mas tem uma forma de visualizar melhor, inserir no projeto mais rápido e tudo mais. Inclusive, deixar no Drive de vocês e só conectar o plugin com o Drive, e aí já pegar aquelas pastas ali que vocês derem acesso e vai ficar lá organizado para vocês conseguirem importar no Revit e tudo mais. Aí, beleza, aqui a gente tem os perfis, aí como eu falei, se mudarem alguma coisa, por exemplo, eu mudei aqui, eu quero adicionar um espaço aqui, é só clicar aqui em salvar. Se vocês quiserem excluir, tem um botãozinho de excluir. Se quiser salvar como, é só uma forma, podia ser duplicar o nome também. E aí vocês escolhem um novo nome e vai duplicar e vocês conseguem usar como base para criar outro perfil. Beleza? Então, foi aqui. E na próxima guia a gente tem um resuminho do que foi selecionado. Então, tem a parte de folha, foi selecionada uma folha, se vocês clicarem em editar, vocês conseguem editar essa seleção de folhas. Então, bota aqui, número 3. Bota lá para processar. Aí tem os formatos que você selecionou e mostra também o padrão de nomenclatura que foi usado. Então, foi o sheet number, sheet name e o sheet current version. E uma coisa que fica salvo também no perfil é o diretório de saída. Então, se vocês escolheram, eu escolhi export por padrão, ele não vai te dar nenhum diretório, você vai selecionar. Mas se você já salvou no seu perfil, chegou até o final e salvou, ele vai ficar salvo o caminho de exportação também, beleza? E aí, aqui agora é só clicar e ele vai realizar a exportação para vocês, já com o padrão de nomenclatura e as configurações que vocês fizeram. Então, como eu botei tudo no máximo ali, né, ele vai demorar mais um pouquinho. E aqui embaixo vocês podem ver que ele vai mostrando, o PDF foi criado, qual é o nome dele, onde que ele foi salvo, e quando ele passa para o próximo formato também ele fala que está exportando o próximo formato, que é o DWG. Né? Pronto, então resumindo, assim, foi concluído e tudo mais, e aqui a gente já pode olhar lá na pasta. Uma coisa que eu percebi gravando o vídeo é que deveria ter um botãozinho para ir para a pasta. Eu vou adicionar esse botão também. Hoje, quando eu estava gravando o vídeo para o YouTube, eu vi, poxa, devia ter um botãozinho aqui.
Então, aqui eu salvo aqui no disco local, você export. Aí tá um pouquinho, tem umas outras pranchas que eu tinha exportado anteriormente, mas a gente exportou essa 3 aqui. Então, a gente tem o PDF, que a gente exportou rasterizado. Não sei se vai dar para ver aí, mas se a gente aproximar muito, a gente consegue ver que ele não é vetorizado. Os preenchimentos, ele fica um pouquinho pixelado, mas nada que interfira na qualidade. Só que vocês veem que o PDF ele carrega muito mais rápido a prancha. Normalmente é bem pesada, né? Então, quando a gente força a rasterização, ele deixa bem mais leve para o navegador, o software o viewer que vocês estejam usando. E o tamanho do arquivo também fica bem menor. Tá bem menor, isso, perfeito. Eu já vi uns arquivos de PDF de 20 mega, 30 mega, 40 mega. Eu já exportei um desse. É um horror para abrir. Eu já exportei um desse já, no não vou mentir. computador. Sim, e muitas vezes até dá limite de memória no navegador, né? A gente vai abrindo 2, 3, no instante o navegador dá um pause e não dá para abrir mais. Pode falar, Roberto. Roberto, tá aí? Levantou a mão sem querer? Opa, eu, Roberto. Pode falar. Mister, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Excelente pra caramba. Deixa eu só te perguntar um negócio. Eu trabalho com HVAC, né? Então vou dar uma olhadinha naquelas tubulações, como você falou, negócio de ventilação aí. É para funcionar com duto também. Mas é bem interessante aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você havia comentado ali a questão da exportação, que é uma das coisas que eu estava olhando ali, que você vai pegar lá o navegador os projetos, como é que é? Parâmetro de projeto para colocar aqui, né? Justamente o que eu tenho aí, é que eu estou fazendo um serviço aí para o Senac e Sesc, daí eles pedem para colocar lá, por exemplo, ó, a unidade, por exemplo, eles falam de casa, né? Casa Senac ou casa Sesc e tal, e aí tá nos parâmetros lá, entendeu? Sim. E daí a gente poder pegar isso daí e colocar. Então, só consigo pegar essas nomenclaturas se eu, depois de uma atualização que você fizer isso. Isso, eu vou fazer a atualização amanhã e aí eu já lanço para vocês. Mas, por enquanto, eu não pego a informação do projeto. É uma coisa que eu não usava, aí um usuário também mandou lá no Discord hoje, e aí eu disse, pô, realmente precisa ter. Eu só usava de vista e não tinha nem da folha, tinha só da vista. Aí eu lancei uma versão beta para o pessoal testar e o pessoal, pô, tá faltando da folha. E meu padrão usa a folha, aí eu botei a folha. Aí ninguém falou do projeto. Aí hoje que vieram falar, disse, pô, realmente precisa. Aí eu vou colocar, mas amanhã já vai estar disponível para vocês. Não, que é algo bem simples de se adicionar. Não, tranquilo. Porque daí, por exemplo, também tem um outro cliente que ele usa o número do projeto como primeiro. Sim. Ele trabalha tudo como número de projeto. Então, aí eu tenho que colocar o nome, começando pelo número do projeto, depois a disciplina, número do projeto, a etapa do projeto, disciplina, e depois outras coisas, entendeu? Perfeito. Mas são umas loucuras. E tanto no DWG quanto no PDF, né? Sei como é. Não, agradeço aí muito a tua atenção, é excelente. Muito obrigado. Falou. Mas logo em breve vai estar disponível para vocês pegar a informação do projeto. E se tiver algum outro lugar para buscar informação de prancha, aí vocês mandam para mim que eu vejo a possibilidade de colocar. Tá Por bom. enquanto eu só conheci essas 3. Obrigado. Mas sempre alguém usa alguma coisa diferente, né? Falou. Por nada. Então, ali foi o PDF, né, que a gente exportou. Vou abrir também o DWG aqui, só para vocês darem uma olhada. Então, a depender da configuração que vocês façam, né, ele vai ficar mais ou menos fiel ao Revit, né? Assim, se botar o True Colors e tudo mais, ele vai ficar exatamente igual à prancha do Revit. E aí vai depender da configuração. Isso aqui é bem padrão da API do Revit, que a gente usa o export da própria API do Revit, então é exatamente as configurações. O mesmo nível de precisão que vocês tiverem no exportador nativo do Revit, é para vocês terem aqui. Se tiver alguma coisa fora aí, vocês me avisem que eu fiz alguma coisa errada, mas é para ser exatamente igual. Então, aqui tem todas as partes dos arquivos, vocês veem que está em um arquivo único, mas vocês têm a opção também de trazer todas essas vistas em arquivos separados. Uma sugestão também que o pessoal mandou foi a questão de colocar vários CAD em um único arquivo, e aí eu estou estudando a possibilidade de realmente fazer isso, da gente ter várias pranchas CAD, e ter uma opçãozinha lá para vocês, uma ficar assim na frente da outra, que é um padrão de entrega que a galera usa também, né? Eu estou vendo a possibilidade de fazer isso também. Uma coisa que eu não consegui, e que eu queria muito, atrasei uma semana no lançamento do plugin, foi de colocar as imagens, fazer o bind de imagens aqui dentro do próprio CAD,
e eu não consegui de jeito nenhum, que a imagem não ficar linkada, né, como referência externa, criar um arquivo OLE e deixar aqui dentro. Eu não consegui, fiquei muito triste, mas passei umas 2 semanas mexendo nesse e não rolou. Mas fica aí para o futuro, eu vou tentar de novo, quando tiver mais paciência. Beleza? Mas é isso. O overview no YouTube, a gente tem uma playlist sobre todos os comandos. Então, se vocês vierem aqui no meu canal do YouTube, vou botar o link aqui também para vocês. Então, acessar o meu canal. Não vejam meus vídeos de LOL, não, que eu jogo LOL. Então, aqui é a playlist que a gente tem com todos os comandos. Então, todos os comandos que eu falei ali, eu passo... Fiz uma apresentação semelhante, a parte de exportação também deu uma profundidade maior, então vocês podem olhar com calma cada vídeo, e para todos os comandos vai ter um vídeo eu vou lançar também, e vai ter a parte de documentação escrita, que eu não produzi ainda, mas logo em breve vai estar disponível no site, e eu mando uma notificação via e-mail para vocês, beleza? E foi isso, cara. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver alguma sugestão, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar bem à vontade, esse passeio é de vocês agora, e do Fábio. Não, bem legal, ficou bem bacana, gostei bastante, bem interessante. Eu já tinha visto o Microdesk mais ou menos, né? Aham, Mas como eu não faço projeto, eu quase não uso. sim. Teria ajudado bastante uns 10 anos atrás nos projetos. Imagina. Mas, Eu também fui da época que não tinha, assim, pelo menos não era popular. Então eu aprendi conectando tudo na marra, e aí quando surgiu o microdesk, nossa, foi um alívio. não, mas bacana, bem bacana. Pessoal, alguma pergunta? Mais alguma questão aí de alguém? Por favor, sintam-se à vontade aí. Só agradecer aí ao trabalho do Pablo aí. Valeu, Roberto. Muito obrigado. Então, pessoal, agradecer o Pablo pela apresentação, foi bem legal, bem bacana. Tem um contato dele, acho que ele faz parte do grupo de Revit Map, quem está no grupo pode contatar ele direto. Ele deixou o link aqui do site dele, tá? Então, Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, E pessoal. aí, semana que vem temos outra live, pessoal. Então, esse mês não teve nenhuma mês passado, esse mês tem 2. Tá bom? Falou, muito obrigado. Boa noite aí, pessoal. Até. Valeu, galera. Tchau, tchau. Boa noite.